Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma dica fundamental aqui para a sua redação. Vai chegar em determinado momento na sua prova discursiva que você vai se deparar com os seguintes termos, né? Aqui eu concordo com nos quais, nas quais, dos quais, das quais, no qual, né? Por exemplo, a empresa em que trabalhei foi vendida, ou a empresa na qual trabalhei foi vendida, ou a empresa da qual trabalhei foi vendida. E aí você vai, né, nessa última ficou meio estranho, eu vou tirar essa última, vai naquele chute, né? E na prova discursiva a gente não pode se dar ao luxo de chutar esse tipo de coisa, porque a gente corre o risco de perder pontos, e pontos são valiosos aí para quem quer ser aprovado, ok? Dito isso, saiba que, o pronome que, ele substitui em gênero e em número todas essas alternativas, tá? Você pode simplesmente usar o que para substituir nas quais, dos quais, as quais, tá? Fazendo os devidos ajustes, é claro, com as preposições exigidas pelos verbos. Então a gente vai colocar na prática aqui essa dica para que você não erre mais, ou para que no momento de nervosismo ali você saiba que você pode sim substituir pelo que? A nossa língua portuguesa ela é rica, né, em variedades, e essa é uma das saídas, é uma das variedades que pode te dar um conforto aí na prova discursiva, ok? Trocando de tela, então, a gente vai ter aqui alguns exemplos e a gente vai analisar cada um de forma individual com vocês. Vamos lá. Foram implementadas políticas públicas voltadas à redução da evasão escolar e ao fortalecimento da participação da família no ambiente educacional, as quais têm contribuído para a melhoria dos índices de aprendizagem. Essa frase está correta na sua concepção? Está correta, tá? As quais concordam em gênero e em número com políticas públicas, tá? Então eu tenho que saber que é com políticas públicas. Às vezes, por exemplo, né, a redução da evasão escolar. Se eu achasse que era com isso, eu colocaria a qual, né? Porque ela está no singular, eu teria que concordar no singular. Mas não, concorda com políticas públicas, que está no plural, né? Então, as quais concorda de maneira correta, ok? Mas na hora da prova bate aquele nervosismo, às vezes o sujeito está longe, né? Esse é um exemplo de um sujeito que está um pouco longe e você fica na dúvida com o que eu tenho que concordar, tá? Para que a gente não passe esse sufoco, você pode vir simplesmente aqui, ó, as quais e botar que, ok? Vamos ler de novo? Foram implementadas políticas públicas voltadas à redução da evasão escolar e ao fortalecimento da participação da família no ambiente educacional, que tem contribuído para a melhoria dos índices de aprendizagem, viu? O que, o pronome que, ele substitui em gênero e em número de forma perfeita todas essas variantes, tá? Todos esses possíveis, essas possíveis concordâncias, ok? Agora a gente tem que ficar atento com o verbo que pede uma preposição, tá? Eu posso sim continuar substituindo na maioria dos casos, tá? Mas, aliás, em todos os casos, só que eu tenho que cuidar com a exigência dos verbos. E é por isso que eu trouxe mais exemplos aqui para vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Três alternativas aqui. Os problemas ambientais dos quais trataremos a seguir, os problemas ambientais dos quais trataremos e as quais trataremos. Qual está correta aqui? Ou nenhuma está correta? A alternativa A é a nossa alternativa correta, tá? Mas ela pode ser simplesmente substituída pelo de que, ok? Vamos lá? De que os problemas ambientais de que trataremos a seguir afetam milhões de pessoas. Porque quem trata de alguma coisa. Veja, eu preciso da preposição de aqui. Por esse motivo, eu não posso deixar ela de fora, né? Eu não simplesmente poderia colocar os problemas ambientais que trataremos a seguir. Não, eu teria uma frase incorreta. Como trataremos exige o de, eu coloco então de que. Tá? A primeira frase, dos quais, está completamente correta, tá? Porque o dos concorda com problemas ambientais. E porque está no plural, né? Problemas ambientais, dos quais concorda também com trataremos, aí tá tudo certinho, tá? Mas eu poderia substituir de forma correta por de que. Qual é o problema da B, então? Os quais, né? Aqui a gente já não tem a preposição de. Veja, a gente não tem a preposição de. Esse já é um erro, tá? Eu não poderia simplesmente colocar o que, né? Eu preciso da preposição de. E o problema da C é as quais. Aqui eu errei em gênero, né? As quais, porque eu não tenho um gênero feminino aqui, né? Então os problemas, né? Os problemas, os quais trataremos, né? Ou dos quais trataremos por conta da regência aqui, tá? E eu errei em gênero e eu errei
também por não colocar a preposição. Então, 2 erros aqui para a alternativa C. Mas veja, eu posso simplesmente, sim, substituir pelo quê? Pronome que aqui. Vamos então para a terceira alternativa aqui, que também se trata disso, tá? Vamos lá. Os projetos educacionais nos quais foram investidos, nas quais foram investidos ou os quais foram investidos. Aqui também tá bem fácil, né? A alternativa correta, mais uma vez, é a alternativa A, tá? Mas eu poderia simplesmente substituir aqui por em que, tá? Opa, saiu meio errado esse em aqui, mas entenda, em que, tá? Os projetos educacionais em que foram investidos milhões de reais, tá? Porque quem investe milhões de reais, investe em alguma coisa, ok? Então eu preciso, mais uma vez, dessa preposição, mas eu não preciso saber se esse quais vai concordar com projetos, né? Eu não preciso fazer essa concordância aqui, tá? Com o início, com o meu sujeito. Aqui é muito próximo, né? Um sujeito muito próximo, então é fácil de concordar, é fácil, eu não erro facilmente, né? Mas como um sujeito distante, igual a gente viu naquele primeiro exemplo lá, eu facilmente posso errar, tá? Aqui a substituição correta seria em que, né? Quem investe milhões em alguma coisa que concorda com gênero e número, eu não preciso nem saber qual é o meu sujeito, e foram investidos milhões de reais, apresentaram resultados positivos, tá? E os erros são exatamente os mesmos da alternativa B e C da última questão que a gente fez, tá? Então aqui, nas quais, né? Nas quais não concorda, eu tenho um sujeito com gênero masculino, e aqui eu tenho nas, né? Não concorda, e aqui, mais uma vez, eu esqueço a preposição. Eu concordo com o gênero, os projetos, os quais, só que eu não tenho a regência correta, ok? Pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, tenha te salvado de alguma dúvida. E se você gostou, espero que curta, compartilhe aí com seus colegas e não deixe de nos seguir aí nas redes sociais. Valeu, forte abraço e até a próxima.